As bebidas alcoólicas são um exemplo clássico da aplicação da biotecnologia, por causa do processo de fermentação necessário para sua produção. Os fermentados são produzidos desde 6000 a.C. e evidências arqueológicas sugerem que civilizações, incluindo o Antigo Egito e a Mesopotâmia, produziam cerveja. Para produzir a cerveja são necessários alguns ingredientes básicos, como a água, uma fonte de amido, como a cevada maltada, a levedura para realizar a fermentação e um saborizante como o lúpulo. O primeiro processo da produção é a maltagem. Nesse processo, a cevada é colocada em tanques com água para que se inicie a germinação. Após 40 horas, os grãos são espalhados no chão da sala de germinação e ficam lá por 5 dias. Depois, a cevada é seca e o grão germinado passa a se chamar malte. No malte estão presentes enzimas que permitem a conversão do amido em açúcares fermentescíveis. O malte precisa ser moído para que o cotilédone, a parte da semente que contém a reserva de amido e açúcares, fique exposto, facilitando o próximo passo. Outros grãos também podem ser usados, por exemplo, trigo, arroz, centeio e milho. Recentemente, algumas cervejas sem glúten têm sido produzidas a partir de sorgo. A próxima etapa é a brasagem. Os grãos são adicionados a uma dorna junto com água quente. Nessa etapa, o amido dos grãos é convertido em maltose, por meio de cozimento. A esta conversão nós damos o nome de sacarificação e o produto final dessa etapa recebe o nome de mosto. A cerveja é composta principalmente de água. Diferentes regiões possuem águas com diferente composição mineral e por isso cada região produz uma cerveja com característica específica. Na etapa seguinte, o mosto é levado a uma nova dorna, na qual é adicionado o lúpulo, e então a mistura é fervida. O lúpulo é a flor feminina da vinha Humulus lupulus, e ele contribui para o amargor que balanceia a doçura do malte. Ele dará diferentes sabores e aromas, e também possui um efeito antibiótico, que irá favorecer a atividade da levedura sobre micro-organismos indesejados. O agente preservativo vem das glândulas de lupulina, que contém resinas. Essa etapa de fervura serve para parar o processo enzimático, precipitar proteínas, isomerizar as resinas do lúpulo e concentrar e esterilizar o mosto. Em seguida, o mosto é injetado tangencialmente em um tanque circular chamado whirlpool. Nesse equipamento, o mosto é agitado de modo que partículas pesadas, como lúpulo e proteínas, são precipitadas, clarificando o mosto. O mosto clarificado é resfriado até 20 graus Celsius e segue para a dorna de fermentação. A levedura é o micro-organismo responsável pela fermentação. Ela metaboliza os açúcares extraídos dos grãos para produzir o álcool. Além de fermentar, a levedura influencia também no sabor da cerveja. A fermentação converte os açúcares do malte em etanol, liberando gás carbônico. O excesso de gás carbônico produzido pode ser captado e utilizado para gasificar outras bebidas, como os refrigerantes. Quando a fermentação termina, o produto pode finalmente ser chamado de cerveja, e então é transferido para tanques de maturação, onde fica por 2 a 8 semanas. Durante a maturação, ocorre a clarificação da cerveja por decantação, além da alteração do sabor. Após a maturação, a cerveja é filtrada para a retenção da levedura, resíduos do lúpulo e proteínas. Ela pode ser envasada em garrafas ou latas, que passam por pasteurização. Mas quando é envasada em barris, eles não passam pelo processo de pasteurização, e o produto passa a ser denominado chopp.